Amado Deus e eterno Pai, com o coração contrito e quebrantado, Senhor, que nós assistimos essas cenas. Preciso ver com os nossos olhos o que muitas vezes a gente se esquece. A quantidade de milhões, de dezenas de milhões, talvez centenas de milhões de pessoas enganadas dentro das igrejas. Que nós sejamos, Senhor, motivados a fazer aquilo que o Senhor nos ordenou que fizéssemos. Pregar o Teu Evangelho a toda criatura, ensinando o caminho. Nós aprendemos que a marca da igreja é que eles perseveravam na doutrina dos apóstolos. Vimos também, Senhor, como nos últimos tempos as pessoas abandonariam essa doutrina e abraçariam fábulas, a doutrina de demônios. E temos visto na nossa própria vida, Senhor, uma falta de compromisso para com a Tua verdade que nos foi dada, porque se não estamos, como vimos no vídeo, comendo grama, comprando materiais ungidos falsamente, fazendo contratos fraudulentos com Deus, é por Tua misericórdia, Senhor, que a Tua verdade nos foi apresentada. Mas o que adianta, Senhor, a Tua verdade que nos é apresentada, se ela não nos transforma, se ela não nos impulsiona ao ministério, Senhor, ao serviço cristão, ao levar a Tua palavra a toda criatura, à expansão do Teu reino. Por isso, Senhor, nos ajuda a entender a responsabilidade que está sobre nós, pois temos visto o compromisso que os mentirosos têm com a mentira. Nos ajuda, Senhor, a ter um compromisso superior com a verdade. Eu oro para que nessa noite tenhamos ouvidos, Senhor, para ouvir, a começar de mim. Que sejamos despertados acerca da urgência de pregarmos o Evangelho, de evangelizarmos, pois temos visto que a Tua volta está breve, Senhor. O engano e a maldade se multiplicou, como o Senhor disse que aconteceria. Por isso nos ajuda, Senhor, a cumprir o nosso papel na história, como Teus discípulos. Em nome de Jesus, amém e graças a Deus. Amém, irmãos? Amém. E particularmente não gosto muito de ver, muito bem de passar essas coisas, mas eu creio que diante do cenário que a gente tem vivido, às vezes se faz necessário. É como uma pessoa que está tendo uma parada cardíaca e ela toma um choque no coração, aquele aparelho, né? E dá um choque para tentar reanimar a pessoa. Então, ninguém toma um choque e acha isso agradável. Ninguém chega num fio desencapado e diz, eu vou tomar um choque. Mas às vezes o choque é necessário para reanimar aquela pessoa que está com o coração parando. E eu creio que esse filme hoje é para isso, para a gente entender que não tem espaço para a gente ficar mais com infantilidade, discussão boba dentro da igreja, perdendo tempo com quem não quer nada com o Senhor Jesus e que tem entrado na igreja só para criar contendas e dissensões. A Bíblia já nos ensinou como agir. Evita o homem faccioso depois de adverti-lo 2 ou 3 vezes. A Bíblia diz, evita.
Então pronto. Mas o que eu tenho percebido, e eu creio que alguns de vocês vão ter o mesmo discernimento espiritual, é a estratégia de Satanás de milhares de anos tentando nos cansar com coisas secundárias para que a gente não dedique as nossas forças naquilo que a gente tem que dedicar. Por que essas heresias estão crescendo? Porque a gente não está fazendo nada. A gente não está fazendo nada. Você viu a quantidade de pessoas nos cultos heréticos? A quantidade de pessoas naquela igreja lá na África. O pastor estava mandando as pessoas comerem grama e eles comiam. E para eles aquilo era unção. Eles estavam sendo ovelhas, a unção ali. A gente vê aqui no nosso país essa filmagem, essas cenas são antigas porque, por exemplo, essa colher de pedreiro do Valdomiro de R$153, não é mais isso que ele pede hoje. Hoje ele pede 500, 600, 900, R$1.000 das ofertas. E às vezes a gente, por que eu estou falando isso? Porque não tem como a gente ficar em cima do muro, irmão. Não tem como uma pessoa vir para a congregação e de repente dizer, a gente não tem que estar falando mal, mas a gente não está falando mal, a gente está falando a verdade. A gente está fazendo o nosso papel de dizer, olha, ali é o erro. Você vai para o inferno se for para ali. Mas se você quiser ir, você vai. Eu não posso te impedir, mas eu posso te avisar. Eu não só posso, eu devo. Lá em Ezequiel diz, se você não avisar, o sangue vai estar em suas mãos. Então a gente avisa. Lá mesmo no Alto das Pombas tem uma dessas falsas igrejas que foi aqui, fez o contrato aqui, dizendo que Jesus estava assinando, né? Coisa assim tão violenta, né? Tem uma dessas igrejas na frente da nossa congregação. Então, e a gente está fazendo o quê? Alguns irmãos plantando discórdia no meio da igreja. Você acha que quem é que está ganhando? Por que isso está crescendo? Por que a quantidade de falsas igrejas e de falsos mestres está se multiplicando? E assim, isso que eu coloquei aqui, irmãos, ainda é muito pouco do que está acontecendo hoje. Porque agora tem, e eu não coloquei hoje, o que está na moda hoje, né, não é nem esse tipo de engano, que já está até um pouco ultrapassado. É o pastor coach. É aquele pastor que dá as receitas de sucesso, que te ensina a vencer na vida. São os que estão ficando mais famosos. Aquele mesmo que é amigo de Neymar, David Leonardo, eu acho, alguma coisa assim, é o precursor deles. Tem muitos outros no Brasil ficando milionários. Eu não sei o nome dessas pessoas, nem me interessam muito. Mas no YouTube você vê pessoas milionárias andando de jatinho, do dia para a noite, pessoas mais jovens que eu tenho 43 anos, pessoas às vezes de 25, 30 anos, que começaram agora com essa ideia de coaching. Eles pegam a Bíblia e começam a dizer que Jesus vai transformar a sua vida, né? No sentido de realizar todos os seus desejos, e eles, para isso, eles inventam heresias assim absurdas. Esse David Leonardo mesmo, ele disse que o centro do universo não é Jesus, é a gente. Que Jesus fez tudo o que fez por causa da gente. Uma das heresias dessas não são pregações, né, desses stand-ups dele, onde ele sobe no palco, num estádio de futebol, como foi aqui, e prega para 40, 50 mil pessoas e diz, é isso, você é o centro do universo, é claro que todos os seus desejos serão satisfeitos, Jesus morreu para que você tivesse uma boa vida, uma vida de realizações. E aí às vezes as pessoas não entendem por que eu particularmente, né, prego com tanta contundência, com tanta seriedade, no sentido de combater essas heresias com ênfase, porque eu sei o que é isso. Não sei se vocês já estiveram em lugares assim, eu já tive em lugares assim, que o pessoal roda, que o pessoal grita, que o pessoal promete coisas que a Bíblia não promete, e eu sei o dano que isso faz, e o dano que isso faz, o maior dano que isso faz não é aqui na terra. Porque assim, a pessoa vai para uma falsa igreja, perde um carro, perde uma casa, sim, mas não é o maior dano.
O maior dano é que essas pessoas vão para o inferno. Não é o prejuízo financeiro que elas estão tendo, é o prejuízo espiritual que é eterno. Essas pessoas que estão, por exemplo, a gente viu a igreja aquela Lana Holder que apareceu ali com aquela igreja, a igreja dela não está mais daquele tamanho não, está 10 vezes maior que aquilo, já tem até filiais espalhados pelo Brasil, porque esse vídeo é antigo. Essa Lana Holder, ela era uma missionária da Assembleia de Deus, como muitas aqui na Bahia, cheia de revelação, que ia para esses congressos da Assembleia de Deus ao redor do Brasil e revelava o futuro dos outros. E aquela que a esposa dela era uma cantora famosa na Assembleia de Deus. E elas tiveram relações durante anos, de maneira oculta, depois resolveram abrir e hoje em dia fundaram a própria igreja, que tem várias filiais pelo Brasil. E a gente fica perdendo tempo com bobagemzinha, se o irmão X vem, se o irmão Y não vem, que o outro está com a carinha fechada. Irmão, é sério. E a gente está deixando o diabo fazer isso tudo e a gente não faz nada. E é isso que o inimigo quer que a gente faça. É por isso que às vezes a gente não tem autoridade de chegar e dizer, isso é mentira. A autoridade do Senhor Jesus de chegar lá, por exemplo, como foi, e dizer, vocês estão vendendo, não pode fazer isso com a casa de Deus. Qual é a autoridade que a gente tem? Por que a gente tem renunciado? Cadê a cruz que a gente tem carregado? Satanás sabe do seu pecado em oculto, meu filho, minha filha, meu irmão, minha irmã. Ele sabe o que a gente faz em oculto. Você acha que ele não sabe o que a gente faz em oculto? Então a gente tem que tomar muito cuidado. Por isso que esses últimos encontros, eu comecei ontem, mas como eu disse para os irmãos, a gente vai demorar talvez uns 2, 3 encontros. A gente está falando do credo apostólico, porque no credo apostólico a gente encontra uma espécie de mini resumo, de uma mini confissão, por assim dizer, de fé, para que a gente possa se defender dessas coisas, para que a gente possa ter a autoridade de falar para pessoas que estão enganando ou pessoas que seriam enganadas, para que não sejam enganadas. Ah, mas e se elas forem? Se elas forem, você avisou. O problema é esse sentimento de culpa que muitas vezes alguém carrega. Por quê? Porque diz, eu podia ter falado e não falei. Eu podia ter avisado e não avisei. Então a gente não deve nunca ter esse sentimento, né? A gente deve buscar viver debaixo dessa realidade tão clara na Bíblia, que cada dia nosso é como se fosse o último. Essa é a realidade do cristão. A gente não tem muito que ficar projetando o amanhã, o mês, o ano. Não. O Senhor disse 24 horas é o nosso planejamento máximo. Se tem que planejar alguma coisa, planeje suas próximas 24 horas. Porque se a gente planejar longe demais, a gente está deixando de lado o princípio de que Deus é quem deve nos guiar e não nós, que devemos mais fazer as nossas próprias escolhas. Fazíamos isso quando não éramos salvos, quando não éramos de Cristo. E ontem eu parei justamente no segundo ponto do credo apostólico. Que, primeiro ponto, vocês todos sabem, creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Esse poder de Deus de fazer o que quer, quando quer, da forma que quer. Por isso não devemos temer as ameaças do mal, não devemos temer as afrontas do maligno, não devemos temer, as contendas, não devemos temer a escassez. Devemos ficar firmes no princípio de que Deus está no controle, independente das dores e sofrimentos que estejamos passando, e muitas vezes serão esses sofrimentos e essas dores que nos identificarão com o nosso Salvador. Serão por meio dessas dores e sofrimentos que nós teremos paz de saber que estamos no caminho certo. O segundo ponto, e foi o que eu tratei ontem também com vocês, falamos desses dois pontos.
e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor. E conversamos sobre essa questão tão importante nos nossos dias, de entender um pouco o que significa o senhorio de Cristo. Porque dizer que Jesus Cristo é Senhor, até os demônios dizem. Vocês sabiam disso? Quando Jesus chega lá na cidade de Gadara, os demônios reconhecem o senhorio de Cristo. Que temos nós contigo, ó Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Vieste para nos lançar fora antes do tempo? Eles sabem que é Jesus. Tiago diz que os demônios creem e tremem. E muitos ainda hoje debatendo o senhorio de Cristo. Mas como assim? Quer dizer que Cristo é Cristo que manda na minha vida? Se não é, deveria. Ele que deve direcionar. Ele deve ser o centro da nossa existência. Ele deve ser o centro do nosso ser. Ele deve estar no centro da nossa vida. Ele deve estar no trono. E não esse pastor que foi ungido rei falsamente. Você sabe que aquilo que estava ali enrolando ele é a Torá, no Antigo Testamento dos judeus. Então, cerimônias como essa muitas vezes estão sendo imitadas por igrejas aqui, não talvez dessa forma, mas igrejas que têm uma cópia da Arca da Aliança, gente se vestindo como levita, né? O líder maior dessa denominação, né? De uma das denominações aqui do Brasil, que tem pregado agora com o kippah, né? E uma espécie de manto assim, né? Com aquelas estrelas lá de Israel, né? Estrela de Davi. Então as pessoas estão fazendo isso e a gente está vendo e a gente não está fazendo nada. A gente está vivendo a nossa vida como se nós não tivéssemos uma missão. Eu acho interessante, porque assim, quando eu era mais novo, eu gostava de filme de aventura, né? Ainda gosto hoje, não é minha prioridade, mas ainda tenho uma inclinação. E assim, no filme de aventura tem sempre o mocinho do filme, né? O herói do filme, que é aquela pessoa que faz coisas que os outros não fazem, né? E muitas vezes os outros não fazem, não é porque não podem fazer, é porque eles não dão prioridade para isso. Não é a prioridade da vida deles fazer isso. Eles poderiam, mas eles não vão fazer. Ponto 3 da Confissão de Fé, que a gente está estudando, que é o Credo Apostólico, que foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria. O Senhor foi concebido pelo Espírito Santo. Quantas pessoas têm dificuldade hoje de entender a concepção milagrosa do Senhor Jesus? O poder do Espírito Santo, de maneira única, aconteceu aqui, preenchendo o ventre de Maria com o Filho de Deus, sem que ela tivesse nenhum tipo de relacionamento íntimo com seu marido até então. E ele nasceu da Virgem Maria. Por que para nós esse ponto é tão importante? Justamente para diferenciar Jesus de todos os outros seres humanos que vieram antes e que vieram depois. Só ele foi dessa forma. Nem Adão e Eva foram assim. Como é que foi Adão? O Senhor fez do barro, soprou nas suas narinas e ele foi feito alma vivente. Como é que foi Eva? O Senhor colocou um som em Adão, retirou uma costela dela e da costela de Adão ele fez Eva. Tanto que Adão é que dá nome à sua esposa por conta da autoridade e chama de varoa, porque do varão ela foi tirada. Mas só Jesus nasceu desse jeito. Isaías tinha profetizado 700 anos antes que era assim. Esses eram os sinais da chegada do Messias. A Virgem daria luz. Algo impossível aconteceria. Então, a dificuldade, inclusive, do próprio José de aceitar isso. Quando ele sabe que Maria está grávida e ele sabe que ele não teve nada com Maria, o que é que passa na cabeça dele? Ela adulterou.
Mas então ela explica para ele, o Senhor fala com ele por meio de um sonho, e ele reconhece, ele se casa com ela, e eles formam uma família, eles vão ter outros filhos, toda uma história nessa família. Eles têm fugido para o Egito, depois eles voltam para o Egito, porque ele foi concebido pelo Espírito Santo. É importante que a gente entenda, é aqui que está o fato da gente entender que Jesus Cristo é 100% homem e 100% Deus. Só Ele poderia fazer o que Ele fez. Só Ele poderia entregar a sua vida em benefício de muitos, como está lá em Isaías 53. Mas hoje, muitas vezes, isso daqui tem sido matéria de debate nas igrejas. Algumas pessoas chegam até a colocar isso como algo assim, secundário, não é tão importante. Por que eu estou assim, insistindo nesse ponto? Porque quando a gente abandona isso, vai acontecer com você, comigo e com qualquer pessoa o que aconteceu com Satanás. Eu posso ser como Deus. E quem foi que expulsou Satanás do céu? Foi Deus? Não, foi um arcanjo que tem o nome de Miguel. Sabe o que significa Miguel em hebraico? Ninguém é como Deus. Não como Deus expulsa Satanás do céu. Ninguém é como Deus. Mas a gente tem visto esses coaches pregarem isso. E quando a gente crê em Cristo, a gente é até superior a Ele. A gente vai, fazer coisas, vai viver uma vida muito melhor do que a que Ele viveu, porque Jesus teve que sofrer. Jesus teve que ter uma vida cheia de limitações, mesmo antes de iniciar o seu ministério. E os cristãos de hoje não querem. Os cristãos de hoje, eles parecem desejar ser muito mais filho de Herodes do que de Deus. Porque eles queriam nascer no palácio. Foi o que aconteceu com aqueles sábios, que nesse aspecto foram bem sensatos, e sabendo que ia nascer o Messias, porque eles viram a estrela, que anunciava o nascimento do Messias, eles vão até Jerusalém e chegam e batem aonde? Na casa de Herodes, o homem mais perverso daquela época, e diz: cadê o Messias? Mas ele não estava lá. Jesus a essa altura estava em Belém, não tinha lugar para ele na estalagem, ele estava nascendo no meio de animais. A gente acha bonitinho quando vê algo chamado presépio, que faz parte da realidade católica, não da gente como evangélico, a gente não se apega a isso. Mas assim, o que eu acho interessante é as pessoas olham assim: olha o burrinho, olha, não, você já viu um cheiro de animal? Disse para vocês que recentemente eu levei minhas filhas no zoológico, Não, animal não cheira bem, não. O estábulo não é um lugar cheiroso. Colocar uma criança recém-nascida numa manjedoura, a gente acha bonita essa expressão. Não, manjedoura é o lugar onde os bichos comem. Mas a gente acha bonitinho, Quando a gente vê aquela imagenzinha assim, bonitinha. Você colocaria seu filho nesse local? Hoje em dia que os recém-nascidos não podem nem tocar. É tanto álcool que tem que limpar a mão para tocar no recém-nascido, é tanta roupa que bota em volta. Jesus não teve nada disso, meu filho. Nasceu, botou um negócio no meio. O que é que tem? Onde é que ele vai ser o lugar mais confortável? O que é que tem? Bota um feno aqui, ele vai ficar aqui. Era o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. E a gente, que diz que somos irmãos de Cristo por adoção, quer esse tipo de vida? Não. A gente quer. A gente não gosta desse tipo de heresia que a gente vê. Mas muitos, às vezes, querem ter o dinheiro que os falsos mestres têm. É por isso que tem até gente pregando a teologia correta e vendendo Jesus do mesmo jeito. A diferença é só o produto. O produto desse pessoal é a teologia errada. O produto de outros é a teologia correta. Mas a teologia correta com a vida errada, adianta o quê? Nada.
Então devemos tomar muito cuidado, irmãos. É preciso que você entenda o nascimento de Jesus, para que a gente entenda também o nosso novo nascimento. Assim como Jesus nasceu dessa forma, o que marca o novo nascimento do cristão? Não é o Espírito Santo em nós? Nós somos uma nova criatura, tudo se fez novo. Então é preciso que a gente não permita que nenhum tipo de heresia que agrada a nossa carne encontre espaço na nossa mente, no nosso coração, só por conveniência. É o que a gente tem visto. Porque, mais uma vez, porque cenas como que a gente assistiu são agora quase que a maioria da igreja evangélica? Porque as pessoas perceberam que a mentira dá dinheiro. A mentira sempre deu dinheiro. A maldade sempre gerou riqueza. Quem foi que se tornou rico? Foram os descendentes de Sete ou os descendentes de Caim, lá em Gênesis? Os descendentes de Caim. Então, a maldade, ela tem a sua recompensa aqui na terra, no sentido de você receber determinados benefícios. O perverso, a gente que conhece essa realidade, né, do Brasil e sei talvez outros países, do tráfico, quem é que consegue chegar a ser chefe de uma facção criminosa? Uma pessoa assim educada? Uma pessoa que não é adepta à violência? Você acha que uma pessoa pacifista, que não é de brigar com ninguém, consegue chegar em um alto patamar numa facção criminosa? A pessoa tem que ser muito perversa. Ela tem que matar os outros assim por nada. Até para você crescer na facção, você começa provando isso, matando os outros. Mas tá vendo? Fulano é retado. Você viu ali o que ele fez? Então vamos botar ele num patamar mais alto. E a mesma coisa, a mentira. Quando você mente, você ganha dinheiro. Quando você mente, usando, subterfúgios religiosos, você ganha dinheiro. A prova disso é a Igreja Católica. O poder que ela tem. A gente sabendo que uma parte do que eles fazem ali é uma mentira assim tão fácil de ser detectada. Pode ter outras mentiras mais difíceis de serem detectadas, mas a maioria é muito fácil. Mas a quantidade de gente enganada pela Igreja Católica, Apostólica Romana, ao redor do mundo. Então é preciso que a gente entenda, irmãos. Quarto ponto. E aqui é muito bonito isso do credo apostólico, porque para que a gente entenda que há na sua vida e na minha vida há algo que se chama tempo. Então, a gente tem um tempo pré-determinado. Perguntei aqui antes de começar o culto, lá ainda tem 9? 10. Eu já tive 10 anos. Pode não parecer para vocês. Mas há exatos 33 anos atrás, eu tinha 10 anos. Hoje eu tenho 43. Se eu não morrer antes, em maio eu vou fazer 44. Eu já tive 10 anos. Eu tinha que acordar, escovava os dentes, tomava banho, ia para a escola, voltava, reclamava um monte de coisa. Comia muito. Nossa. E aí no outro dia, e às vezes eu ficava pensando, meu Deus, não passa essa aula, agora que eu vou ficar de férias. Minha preocupação quando eu tinha 10 anos assim, lá ia não, é espiritual. Mas a preocupação de uma criança com 10 anos, qual é? Na minha época, eu vou assistir o show da Xuxa. Será que vai ter Thundercats hoje ou He-Man? Então, o tempo passou. Agora eu tenho um filho com 15 anos. Uma com 14 e outra com 13. As responsabilidades são outras. A mentalidade é outra. Então, tem um tempo, irmãos. Por que eu estou falando disso? Porque, às vezes, até para falar disso, a gente consegue entender, realmente. Tipo, criança, hoje eu já não sou tão criança. Davi diz, eu já fui moço, eu já sou velho. Eu nunca vi um justo desamparado,
e tem a sua posteridade a mendigar o pão. Entenda, você não tem o tempo que você acha que tem. Você não sabe quanto tempo você ainda tem. É por isso que, do ponto de vista espiritual, a gente está sempre atrasado. A gente, Deus nunca, mas a gente está sempre atrasado. A gente está muito aquém de onde a gente deveria estar. Por isso essa correção, essa exortação que é sinal de amor de Deus, nos motivando. Vamos gente. Não sei se vocês são assim. Agora nem tanto, né? Hoje foi o primeiro dia de aula, mas durante um tempinho assim, às vezes eu tinha que chamar meus filhos para acordar 3 vezes, porque a escola é bem pertinho de casa, e tem que entrar às 7h, eu chegava às 6 horas. Vamos gente, acordar agora? Aí voltava, 6h10. Não acordaram ainda? Já vou meu pai. Ela vai primeiro. Voltava a 3ª vez. Ainda estava uma discussão de quem ia primeiro. Nossa. Então, a gente é pior, irmão. Do ponto de vista espiritual, a gente ainda é pior que isso. A gente não tem esse tempo que a gente pensa que tem. Então, trazendo assim para uma linguagem mais compreensível, o que a gente tem que fazer para Deus é para ontem. A nossa vida espiritual é algo que, consertar a nossa vida espiritual é para ontem. No sentido de que a gente já devia ter feito isso. Ainda bem que o Senhor nos deu hoje, então eu posso me arrepender agora, e a partir de agora, tentar tudo novo. Mas era para eu ter feito isso. Eu já fui avisado. Eu já sei determinadas coisas que eu ainda não estou fazendo. Por quê? Porque eu ainda não confio no Senhor como deveria. Aí a gente vê gente que confia tanto no falso mestre que come grama quando ele manda. Que passa por cima de um negócio quebrado, achando que aquilo vai melhorar a vida. Que joga um óleo de cozinha em cima e acha que tem uma unção maravilhosa. E a gente que tem a verdade, que a gente que é ensinado na verdade há anos, ainda não está andando na verdade. Eu não sei se você fica com vergonha, eu fico. É por isso que eu digo para os irmãos que a partir de hoje eu tomei essa atitude assim. Eu não vou mais perder tempo com quem está fazendo fuxico e bobagem na igreja. Eu já fiz uma coisa que eu deveria ter feito. Entregar essas pessoas na mão de quem elas já estão. Essas pessoas são do diabo. Então assim, o meu papel de pastor eu já fiz. Antes de vir para cá até, passei alguns dias orando por essa situação que tem acontecido. Já fiz isso. Entrega-os a Satanás, para que o corpo sofra e quem sabe a alma seja salva. Se tiver sinal de arrependimento, aleluia, glória a Deus, recebemos, celebramos o arrependimento. Se não, a gente não pode parar a obra por causa disso. A gente não pode se permitir se esfriar por causa disso. A gente não pode baixar o escudo por causa disso. Não, a gente tem muito mais para fazer. Nós não recebemos a verdade, irmão, por acaso. Se os nossos olhos estão abertos, se a gente saiu do engano, como foi o meu caso, que comecei no engano, há uma responsabilidade em levar o que nos salvou. Então, precisamos entender isso. Aqui no 4º ponto da confissão de fé, que a gente está estudando no Credo Apostólico, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado. Todo cristão precisa crer nisso. Porque está na Bíblia.
Quando fala que ele padeceu sobre Pôncio Pilatos, é para mostrar que houve um tempo na história, um governante romano em Jerusalém chamado Pôncio Pilatos. Ele mesmo declarou algo que com certeza no dia do juízo vai corroborar contra ele. Ele disse para Jesus: Jesus, fala comigo, eu tenho poder para te soltar. Ele soltou Jesus? Não. Ele fez pior. Antes ele mandasse Jesus logo para ser crucificado, né? Não. Ele deu um castigo que normalmente se dava esse castigo para quem não era crucificado. Porque é como, por exemplo, fazer uma pessoa pagar 2 vezes pela mesma pena. No direito não pode isso acontecer. Então, se você, por exemplo, foi condenado por um crime e passou um tempo na cadeia, você não pode pagar de novo por esse crime, você já cumpriu a pena. Mas Pilatos fez isso com Jesus. Ele mandou dar aquele açoite romano, que era algo assim terrível. Eram tiras de couro. A gente assistiu aqui no filme, com pedaços de ferro e ossos, que quando pegava, que puxava, vinha pele, vinha tendão, vinha um monte de coisa. E depois ainda manda Jesus crucificar, por isso que Jesus não teve força para carregar a cruz, precisou ser ajudado. Porque essas 2 coisas, elas não se faziam junto. Ou você açoitava alguém, ou você crucificava. No caso de Jesus veio essa perversidade em dose dupla. Por quê? Porque as trevas sempre odiarão a luz. E vem a gente, muitas vezes, querendo andar com as trevas e achando que vai fazer a diferença. Quando a Bíblia disse: não vos enganeis, as más companhias corrompem os bons costumes. Então, ele padeceu sob Pôncio Pilatos. Porque isso é importante também, irmãos, para a gente entender que se você está sofrendo algum julgamento injusto diante dos homens, Jesus sofreu também. Então vamos imaginar que você está lá na sua casa, uma casa que de repente você juntou vários anos de trabalho para adquirir aquele espaço e construiu da fundação, mas de repente um estelionatário consegue na justiça que você seja despejado da casa que você construiu. Você já imaginou esse cenário? Pois é, aconteceu pior com Jesus, porque o mundo inteiro era dele. E o pessoal disse que ele não tinha direito a nada. Ele padeceu sob Pôncio Pilatos. Quando ele foi injustiçado, ele aceitou a afronta. Ele não revidou. O que foi que ele disse a Pedro? Eu tenho 12 legiões de anjos à minha disposição, Pedro. Você acha que eu não posso me salvar? Então, é preciso que a gente desperte, irmãos, dessa responsabilidade de que o mundo é injusto. Então, a gente vai passar por situações, as coisas vão aumentar, em determinadas situações a gente não vai compreender porque a escassez, porque os injustos, porque os perversos estão ficando mais ricos, porque se eu busco fazer o que é correto, minha vida se torna mais difícil. Por quê? Porque Jesus padeceu sob Pôncio Pilatos. Você quer mais o quê? E o próprio Jesus disse: se trataram assim a mim, tratarão vocês que são meus discípulos da mesma forma. O discípulo não está acima do seu mestre. Então, nós devemos esperar esse mesmo tipo de tratamento do mundo. Por quê? Porque o máximo que pode acontecer é o mundo não nos perseguir tanto quanto a gente espera. Aí a gente, se alegra. Mas assim, se eu espero comer, sei lá, eu não sei porquê, toda vez que o meu irmão Paulinho está aqui, eu falo de feijoada. Nossa. Eu espero assim, comer uma feijoada maravilhosa, cheia daquelas carnes suculentas, e me vem um miojo, eu fico assim, parando, que prova. Fala sério. Mas se eu estou há 10 dias sem comer nada,
e no 11º dia, eu acho que eu também não vou comer nada, e alguém me oferece um miojo, como você acha que eu vou reagir? Eu não esperava nada, eu estou há 10 dias sem comer nada, e eu achava que o 11º dia ia ser também, eu não ia comer nada. Mas aí apareceu um miojo, meu filho, aleluia, glória a Deus, até lambe os dedos, come até devagarzinho para não comer de vez. Então, a gente cria falsas expectativas que a Bíblia não nos dá autorização para isso, e quando ela não é suprida, aí a gente se queixa, é de onde sai toda a murmuração. Não das promessas de Deus que não são cumpridas, porque as promessas de Deus sempre são cumpridas. A nossa murmuração vem porque a gente cria falsas expectativas em uma interpretação equivocada das promessas de Deus. Por exemplo, a Isaías diz: se você obedecer, comerás o melhor dessa terra. Aí Jesus em João 6 ensina: quem não comer da minha carne e não beber do meu sangue, não tem parte comigo no meu ministério. Esse é o melhor da terra. O melhor da terra é o pão, é o cálice, é o que é a testificação da vida eterna. Esse é o melhor da terra, o que não vem dela. Mas aí o homem pega aquela passagem de Isaías e fala que o melhor da terra é algo que satisfaz a minha carne. Então, assim, como o irmão Paulinho ama feijão, tem gente que de repente acha que o melhor prato é, sei lá, filé parmegiana. Tem gente que já gosta de outro tipo de culinária. E aí, quando ele lê esse versículo, se for, lá ele não acho que não é assim não, mas determinadas crianças, o melhor dessa terra, uma casa de chocolate, parecendo daquele filme da bruxa de João Maria. Então imagina uma criancinha lendo: se atentamente obedeceres a minha voz, comereis o melhor. Eita, meu pai vai te obedecer a partir de hoje, viu? Casa de chocolate, aí vamos nós. Porque uma interpretação errada. Aí não vem a casa de chocolate. Ah, Deus não está sendo fiel. Deus não está sendo fiel. Ele nunca te prometeu casa de chocolate. Porque a casa de chocolate não podia te salvar, só podia te engordar e dar diabetes. O que te salva é o pão vivo que desceu do céu. Então, é importante a gente entender a verdade. Uma má compreensão das Escrituras vai levar a gente para os braços de Satanás. Tudo que ele quer é que a gente seja obreiros reprovados, que não manuseiam bem a palavra de Deus. Quando Satanás foi tentar Jesus, ele usou o quê? A Bíblia. Não está escrito, Senhor, não está escrito que ele dará ordem aos anjos e que nenhum dos teus ossos serão quebrados. E de fato não foi. Quando iriam quebrar o joelho de Jesus, né, para morrer mais rápido, perceberam que Jesus já tinha morrido. E aí o centurião, para confirmar a morte dele, manda que ele seja traspassado por uma lança para confirmar. E quando saiu ali sangue e água, para mostrar que Jesus já tinha morrido. O crucificado, ele morria por asfixia. O pulmão ficava cheio de água e sangue. Então, eles perceberam que Jesus já havia morrido e os seus ossos, nenhum deles foi quebrado. Mas Satanás tentou pegar esse versículo para fazer com Jesus o que os falsos mestres fazem hoje. Se disfarçam de quê? De super-homem. Saem por aí voando, dizendo que tem poderes sobrenaturais. A gente viu até um que disse, né? Aquele que jogou óleo na cabeça, que foi que ele disse: receba a unção que eu tenho, eu vou passar para você a unção. Aquele último lá, ele é pai póstumo, segundo o que ele diz. Ele é até o precursor do G12. A PIB tem ligação com ele. Ele é que é o responsável pelo G12 aqui no Brasil, que trouxe o G12 aqui no Brasil. Então toda igreja que de alguma forma é vinculada ao G12 tem ligação com esse senhor aí, que apareceu na televisão, que apareceu no vídeo. Rodovalho, alguma coisa assim no nome dele. Ele se auto-intitula de pai póstumo.
segundo o que ele recebeu de revelação do Senhor Jesus, e era aquilo que ele estava fazendo ali. Eu acho que não deu para perceber, mas ali ele estava ungindo apóstolos. Só ele tem o poder de ungir apóstolos. Ele já não é mais apóstolo, no sentido de que ele está acima deles. Ele também se diz apóstolo, né? Mas assim, ele é o apóstolo que unge outros apóstolos. Ele é um pai apóstolo. Então, na concepção dele, né? Então você vê como as coisas são. Ele está acima do apóstolo Paulo, do apóstolo Pedro, do apóstolo João. Ele é superior a todos eles, né? É porque nenhum deles teve a vida que ele tem. Então a gente tem que tomar muito cuidado. Jesus padeceu sob Pôncio Pilatos. É a afirmação de que o mundo rejeitou a Cristo. Você entende isso? Que o mundo rejeitou a Cristo? E se o mundo rejeitou a Cristo, ele vai tratar você como? Mal. Então, quando alguém da sua família te trata mal, porque você está tendo uma vida cristocêntrica, isso é certo ou errado? Certo. Agora, se a gente está dando mau testemunho, aí já é outra conversa. Mas a ideia de quanto mais bíblica for a nossa vida, devemos esperar maior ou menor perseguição? Maior. Porque as trevas odeiam a luz. Mas a gente que deveria rejeitar as trevas não tem odiado elas tanto assim. Isso é perigoso. Foi crucificado. O fato de Jesus ter sido crucificado é importante para a gente por vários aspectos, né? Porque é na cruz de Cristo que está lá o seu nome e o meu. O escrito de dívida que era contra nós foi pregado na cruz. É o sinal da nossa salvação. Mas assim, também é um sinal de que nós, para que de fato possamos nos considerar discípulos de Cristo, a gente tem que ter a nossa. Cadê a nossa? Cada um de nós tem que ter a sua cruz. O meu discípulo, ele renuncia, ele toma a sua cruz e me segue. E eu vou ler aqui um texto com vocês, que está em Gálatas. Muito oportuno a gente fazer a leitura desse texto. Eu vou disponibilizar para os irmãos depois pelo WhatsApp da comunidade um rascunho que eu fiz, que tem os textos bíblicos tudo direitinho, porque a gente, se eu fosse falar tudo aqui, talvez a gente não tivesse tempo, né? Mas eu vou disponibilizar para os irmãos. Aqui em Gálatas, o apóstolo Paulo diz a respeito da vida dele. Versículo 14 do capítulo 6, é o último capítulo da carta aos Gálatas. O apóstolo Paulo não está concluindo a carta, mas ele diz no versículo 14: mas longe esteja de mim gloriar-me, senão na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo. Percebeu onde está a nossa glória? Está onde? Na cruz do nosso Senhor Jesus Cristo. É lá onde nós encontramos a nossa salvação, é lá onde os nossos fardos caem. Às vezes as pessoas falam de fardo e de jugo sem entender o contexto. Os fardos caem quando a gente olha para o que Cristo sofreu no nosso lugar. Por que isso é importante entender o contexto correto? Porque uma pessoa que entende onde é que o nosso pecado foi perdoado, ele não quer mais pecado. Diferente de quem não entende. Porque acha assim, já que está pago, então deixa eu aproveitar. É como, por exemplo, vamos imaginar que você chega... os irmãos gostam aqui de McDonald's? Não, né? Mas vamos imaginar, McDonald's, né? Chega lá na McDonald's e aí de repente um irmão chega e diz assim, né? Pode começar a pedir. Você, na sua mente você está dizendo, eu vou pedir só uma batatinha porque eu estou apertado. E a batatinha da McDonald's, só a batatinha da McDonald's já é olho da cara. E aí você pega a batatinha, daqui a pouco você está pegando a batatinha, um outro pegou só um hambúrguer, o outro pegou só um cafezinho. E aí o irmão disse, não irmãos, podem pegar o que quiserem, porque eu vou pagar hoje. Por favor, 5 promoções Big Mac, 17 chickens, 2 sundaes, mas por que você não pediu antes?
eu não sabia que estava pago. Só não pode tomar café com pão. Quer dizer que está liberado? Eu posso comer o que eu quiser. Eu não vou pagar. Então aí a gente se posicionaria de outra forma. Então tem gente que é assim, já que o pecado foi pago na cruz, então deixou pecar. A pessoa que pensa assim é porque ainda tem satisfação no pecado, então ele não é cristão. A divina semente, que é o Espírito Santo em nós, faz com que aquilo que a gente tinha prazer antes no pecado, a gente tem hoje o quê? Nojo. A gente até cai, como quando a gente cai na lama, a gente fica com vontade de comer a lama, ou a gente limpa logo a boca, o rosto assim. A gente tem prazer nisso. Então aqui, Paulo está dizendo, longe esteja de mim gloriar-me, senão na cruz do nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual, olha a cruz de Cristo como influencia na nossa vida, pela qual o mundo está crucificado para mim. Percebeu? O mundo, com as suas concupiscências. O que a gente encontra no mundo? Concupiscência da carne, concupiscência dos olhos, soberba da vida. E eu para o mundo. Olha como Paulo vivia, como alguém crucificado. Pois nem a incircuncisão é coisa alguma, nem a circuncisão é coisa alguma, nem a incircuncisão, mas o ser nova criatura. E a gente vê tantas pessoas dando importância, né, a coisa sem importância. A mulher não pode usar calça, a mulher não pode usar brinco, o homem tem que usar terno e gravata, tem que ser sapato, tipo aqueles que Paulinho usa, né? Não, irmãos, deixa o Paulinho usar o sapato dele, nele fica bonito. Cada pessoa tem o seu chamado. E a todos quanto andarem de conformidade com esta regra, paz e misericórdia seja sobre eles e sobre o Israel. Você percebeu? A paz é para todo mundo? Não. É para quem andar em verdade. Tomais, ninguém me moleste, porque eu trago no corpo as marcas de Cristo. Coisa linda, irmãos. Mas para a gente chegar a essa altura de dizer isso, tem que ter na nossa vida um currículo, como está lá em 2 de Coríntios. Apedrejado, surrado, naufrágio, perigo na terra, no mar, perigo na cidade, perigo no deserto. Você viu o que Paulo disse que passou? Eu trago no meu corpo as marcas de Cristo. Então uma coisa está vinculada com a outra. Foi morto, Jesus morreu e a gente não quer. Você já viu o crente? Se você chega de repente numa dessas igrejas que a gente viu aqui e diz... O pessoal gosta muito de revelação, né? Nessas que a gente viu aqui. Aqui não, graças a Deus. Pelo menos eu penso assim. Mas chega na revelação. Aí o pastor, cheio do Espírito Santo, diz: ainda hoje você estará com Jesus no paraíso. Você acha que o irmãozinho vai sair como da culto? Ah, repreendido. Você viu o que o pastor falou? Eu vou morrer. Disse, não, pai, o pastor falou que está. Não. Por que você não vai? Eu não estou com pressa. Ainda nem terminei de assistir a novela da Globo, o Big Brother começou agora. Misericórdia. Tem cristão que assiste, né? Então, como é que a gente vai entender isso, irmãos? Cristo morreu e a gente, se receber o diagnóstico de que tem uma doença um pouquinho mais séria, não, vai logo para a igreja que cura. Eu gosto muito da congregação lá, da comunidade dos irmãos, mas eu preciso de uma igreja de poder agora. Porque eu sei que você não tem esse chamado de poder, pastor. Eu sei que você tem um chamado para ensinar. Eu preciso hoje agora de uma igreja de poder para poder eu ser curado. Essa é a verdade. Quando eu tiver minha cura, aí eu vou para a igreja, né, para ouvir a palavra de Deus. Então essa pessoa não me entendeu. Irmãos, a morte faz parte da vida, inclusive do cristão, até aqueles que vão ser arrebatados
foi arrebatado sem ver a morte, significa que ele não teve uma morte natural, no caso de Enoque, no caso do próprio Elias. Mas eles tiveram que passar por a experiência de deixar esse corpo e ir para uma nova realidade fora do corpo, que é o que acontece quando o cristão fecha os olhos e abre os olhos em uma outra realidade. Então é preciso que a gente vença o medo da morte, irmãos, porque a morte já foi morta na morte de Cristo. A gente é crente, a gente crê nisso. E por último, esse quarto ponto, eu vou acabar aqui porque já está no horário. Morto, a gente fala da ressurreição, se Deus permitir amanhã, morto e sepultado. A ideia do sepultamento de Jesus é uma confirmação da sua morte, porque eu não sei se vocês já estudaram isso, mas muitos chegaram a dizer que Jesus não morreu na cruz. Assim, ele ficou muito fragilizado por conta do açoite com a crucificação, mas ele não chegou a morrer. E aí, de repente, quando ele foi tirado da cruz ali por José de Arimateia e Nicodemus, ele tomou uns remédios, passou umas ervas e ele voltou ao normal. Não, irmãos, ele morreu. Ele foi sepultado. Todo mundo viu que ele morreu. E essas pessoas, às vezes, falam umas coisas assim, você nem lê o texto direito. E como justificar aquela lança que traspassou ele? Mas as pessoas saem inventando conjecturas assim, antibíblicas, né? E elas não têm nem cuidado de entender que a própria Bíblia explica a Bíblia. Então, mas elas vão jogando heresias assim, porque tem gente que vai acreditar. A mentira é sempre assim, irmãos. Quer ver? Uma das coisas que até pode parecer engraçado para alguns, mas evidencia muito isso, como é o espírito humano inclinado à mentira. O nome que tinha isso, assim, né, quando eu era mais novo, era pegadinha. Então, uma pessoa chegava a parar e começava a olhar para cima. Não pule não! De repente tinha 50 pessoas olhando e não tinha ninguém lá em cima querendo pular. Aonde é a ali? Você está vendo? Até que chegava um que disse, estou vendo. Mentira, não estou vendo nada, porque não tem nada ali. Um filósofo, ele não tem nada de cristão. Ele disse uma frase, uma mentira que é repetida várias vezes, é vista como verdade. Não posso ver isso. Você não viu aquele filme menorzinho que a criança com dente de diamante? É sério? Você acha que tinha diamante naquele dente? Não, essa daqui é de ouro, é de ouro. Meu filho, ali eu nem Michelin. Mas a pessoa acredita. Então alguém caiu no espírito. Não, meu filho. Sabe como é o nome disso na medicina? Efeito placebo. Quando alguém vai fazer uma experiência, né, essas indústrias farmacêuticas, quando elas vão fazer a experiência se um remédio é eficaz ou não, sabe como é que se faz a experiência? Pega várias pessoas com doença, vamos imaginar um grupo de 10. Para 5 pessoas elas dão um remédio, para 5 elas dão um falso remédio. Por quê? Porque tem que perceber se realmente é o remédio que está fazendo a diferença. Porque o psicológico de uma pessoa é capaz de fazer coisas assim tremendas. Às vezes você chega para uma pessoa e diz assim, tome esse remédio que ele vai te curar. A pessoa toma um remédio, mas eu melhorei. Sabe o que é o remédio? Açúcar. Bem que eu achei doce. Porque a pessoa é como nessas igrejas, a rosa ungida, o cimento ungido vai destruir a minha dívida. Eu vou passar aqui, como tem uma que eu já vi também, pegaram um negócio desse aqui, né? O nome disso aqui mesmo é malha, uma malha assim imensa, e fazia como se fosse o mar, imitando o milagre do Mar Vermelho. E aí dizia, aqui passar por debaixo aqui do mar, a vida vai ser outra, transformada, tudo novo, tudo maravilhoso.
Jesus foi sepultado, ele ficou morto durante 3 dias. O que aconteceu com Jesus nesse período? Aí a gente vai ter que perguntar para ele. A Bíblia não nos diz. Tem gente que pega a passagem de Pedro para dizer que Jesus foi pregado no inferno. Não, irmão, não se prega no inferno. A própria Bíblia diz que cada homem morreu uma única vez e segue seu juízo. Então, não. A ideia é que o que Pedro está querendo dizer é quando Jesus morreu, ele agora tem autoridade, ele confirma a autoridade que ele tem sobre a morte. Ele confirma isso. Por quê? Porque o sangue de Jesus é o que sela o novo pacto. O pacto da graça. Por isso que Jesus diz, é a nova aliança no meu sangue. Então as pessoas pegam uma passagem de Pedro e dizem que Jesus foi lá no inferno pregar para quem estava no inferno, teve gente que já foi liberta. Que coisa louca, irmão. Heresias são ditas assim, as pessoas aceitam. Jesus foi sepultado e ressuscitou. No 3º dia, a gente vai falar sobre isso em outro momento, se Deus permitir amanhã. Mas é importante que a gente absorva esses conhecimentos, esses 2 pontos que a gente falou hoje: o nascimento e a morte de Jesus. Não, se a gente é cristão e não entende esses 2 pontos, como é que a gente pode se considerar cristão? Você não entende por que Jesus teve que vir ao mundo? Porque nós somos pecadores. Se a gente pudesse se salvar, Jesus viria ao mundo? Não. A gente já tinha o Antigo Testamento. Não, mas o próprio Antigo Testamento fala da necessidade de um Cordeiro de Deus para tirar o pecado do mundo. Quando Deus faz o pacto com Abraão, ele diz para Abraão matar Isaac, Isaac foi morto? Não. Por quê? Porque de trás da vegetação lá apareceu um cordeiro para o sacrifício. Quem era aquele cordeiro? Jesus. Quando Adão e Eva pecaram, eles se cobriram com o quê? Com folhas de figueira. Cozinharam folhas e se cobriram. O que foi que Deus falou para eles? Isso não é roupa. E aí o Senhor vestiu eles de roupa, porque o vestimento de animal. Para pegar aquela roupa, o animal está vivo ou morto? Tudo prefigurando o nascimento e a morte de Cristo como fatos interligados. Mas a gente vê como esse ponto tão importante tem se colocado de escanteio na igreja. Por isso que elementos como esse que a gente viu aqui entram na igreja, porque as pessoas se esquecem. Por que a gente está aqui? Porque a gente é pecador. Do que a gente foi salvo? Da ira de Deus. A gente não foi salvo da ira do diabo, não, irmãos. A gente andava do mesmo lado do diabo. O diabo era nosso brother. O diabo era o nosso companheiro de jornada. E a gente ia sofrer a mesma punição que ele. É o que está escrito lá em Apocalipse. Serão lançados no lago de fogo e enxofre, Satanás, demônios, depois todos aqueles que não tiverem seu nome achado no livro da vida. Então, como cristãos, é preciso que a gente tenha dentro de nós alicerçados pontos fundamentais da nossa fé. A gente não pode se dar o luxo de ter uma fé superficial. Por quê? Porque senão a gente não vai fazer a diferença no campo de batalha. É por isso que tem pessoas que ficaram tempo na comunidade com a gente, né? E depois saíram. Uma dessas pessoas que ficaram foi uma jovem, né? E saiu insistindo, dizendo que uma pessoa que está na falsa igreja, vivendo debaixo do falso evangelho, também é um salvo. Como assim? Então quer dizer que não tem diferença entre o verdadeiro evangelho e o falso? Quer dizer que você pode viver se alimentando todos os dias do falso evangelho e você é salvo? Como é isso? Não, mas Jesus tem pessoas em todos os lugares. Eu sei. Tem verdadeiras igrejas, tem um verdadeiro evangelho em todos os 4 cantos do mundo. Às vezes é difícil achar. Como, por exemplo, você acha que todo mundo, né, toda
Farias sabe que está tendo um estudo bíblico aqui? E que esse estudo bíblico fala do verdadeiro evangelho? Às vezes as pessoas passam e não tem um estudo bíblico lá. Mas essa mesma pessoa sabe que aqui descendo tem uma igreja aqui. Mais descendo ainda tem uma igreja aqui. Subindo um pouquinho tem outra igreja ali. E para aquela pessoa que passou, acha que tudo é a mesma coisa. Então é preciso que a gente evidencie essa diferença entre verdadeiro e falso. É preciso que a gente tenha embasamento bíblico. E um embasamento bíblico que, em primeiro lugar, gera uma transformação na nossa vida. Determinadas atitudes que a gente toma não cabe mais. Se eu acredito que Jesus passou pelo que passou, como assim eu estou fugindo do sofrimento? Como assim eu estou fugindo da minha cruz, se eu tenho que carregar ela? Como é que eu estou jogando ela de lado? Então eu preciso que a gente entenda esses princípios. Por quê? Porque senão o nosso destino é um engano. Cuidado, porque aquele que pede para ser enganado, às vezes é atendido. Está escrito em 2 Tessalonicenses. Aqueles que têm prazer no erro, Deus envia para estes o Espírito de engano. Então que a gente desperte começar de mim, esse senso, né? Primeiro, de responsabilidade e segundo, de urgência em relação ao que precisa ser feito. A gente sabe o que precisa ser feito, então vamos fazer. Ajuda-nos, Senhor, a fazer, primeiro nas nossas vidas, as mudanças e adequações necessárias, para que a gente seja, Senhor, de fato, usado como instrumentos teus em tua obra, na propagação da mensagem do reino, na salvação dos nossos futuros irmãos, Senhor, que ouviram a verdade e serão salvos. Oramos em favor também daqueles que estão enfraquecendo na fé, Senhor. Sabemos que não podemos, não temos a capacidade de dividir azeite com ninguém. Mas oramos, Senhor, para que essas pessoas sejam despertadas em relação ao senso de urgência. Como é urgente que a nossa vida seja vivida de maneira bíblica e cristocêntrica. Urgentemente. Pois nós não sabemos quanto tempo nos resta. Por isso nos ajuda, Senhor, a enxergar o que precisamos ver, a ouvir o que muitas vezes temos resistido a ouvir, a fazer o que já deveríamos estar fazendo, Senhor, e a viver como nos foi ordenado viver, como luz do mundo e sal da terra. Eu oro, Senhor, também por essa comunidade de Cosme de Faria, Senhor, como tantas outras na nossa cidade, a criminalidade crescendo, crianças sendo pervertidas, Senhor. Assistimos todos os dias o crescimento da maldade, Senhor. Mas sabemos e reconhecemos o teu poder para salvar aqueles que são salvos. Por isso nós oramos, Senhor, entendendo que o Senhor nos colocou aqui com um propósito. Oramos para que esse propósito, Senhor, se cumpra e nós possamos continuar glorificando o teu nome, reconhecendo a tua soberania. Em nome de Jesus, amém. E graças a Deus. Saúde-se com um cumprimento santo e vamos para casa.